Vestibular sempre significa momentos de tensão na vida do estudante, principalmente na hora de escolher qual carreira seguir. Nessa hora, a opinião dos pais é mais importante do que o desejo do jovem? Antigamente o aluno saía da escola e ia prestar o vestibular, ou fazer a sua faculdade, um pouco influenciado ou pressionado pelos pais. Você já escolheu o que você vai fazer no vestibular? Já, vou prestar engenharia mecatrônica. Por quê? Porque eu gosto muito de mecânica e de eletrônica, e daí eu consegui achar uma carreira que conseguisse juntar os dois. Não tem nada a ver com o que seus pais fazem? Não, nada a ver. Eles não influenciam nesse tipo de decisão sua? Não, eles deixaram pra eu escolher o que fosse melhor pra mim, que fosse me trazer felicidade, assim. Já escolheu? Já, medicina. Tem influência dos pais, não? Não, meu pai é médico, mas não é que tem influência, assim. Eu resolvi porque eu quis mesmo. Já escolheu o que vai fazer pro vestibular ou não? Já escolhi. O que é? Psicologia. Tem influência dos pais nisso ou não? Nenhuma. Karina é exemplo disso. Há 12 anos formada em Direito, nunca exerceu a profissão. A influência do pai criminalista não ajudou na hora de ingressar no mercado de trabalho. Eu queria fazer Direito porque o meu pai fez Direito e eu queria trabalhar nessa área. No ano que eu me formei, no fim daquele ano, teve concurso, eu prestei, não passei. E aí, então vamos estudar. Nesse meio tempo, eu resolvi fazer outras coisas. Então eu fiz fotografia, fui trabalhar numa revista como fotógrafa. Eu falei, quer saber, eu vou prestar outro vestibular. E aí prestei para jornalismo. Mas o caso de Jéssica é diferente. Inspirada no pai radialista, resolveu investir na carreira e se sente realizada. Fez a escolha certa. Desde pequena eu ia com ele. Eu acompanhava ele na rádio, na TV, e eu sabia que a comunicação era uma coisa que eu queria para minha vida. Eu tive muitas experiências boas, apesar da minha família ser contra, meu pai mesmo foi contra, mas eu bati o pé, falei que ia fazer e fiz. Mas Karina aprendeu com a experiência e espera ajudar o seu filho na hora de escolher a carreira. De repente, se ele quiser ir para o lado direito, o lado do jornalismo, a gente vai deixar. Mas se ele quiser, ele gosta muito, por exemplo, de dinossauros. Se ele quiser estudar essa coisa mais antiga, a gente deixa também. Arqueologia, paleontólogo, o que ele quiser ser, a gente vai deixar ser. Tem que ser, assim, fazer o que você tem vontade. A gente continua com este assunto, recebendo no estúdio a consultora em recursos humanos, Viviane Rodrigues. Muito boa tarde, Viviane. Boa tarde, Adriana. Seja boa tarde, Leão. Obrigada pela sua presença. Obrigada. Viviane, a influência dos pais na escolha da profissão dos filhos ainda é frequente? Bastante frequente. Assim, os pais têm que tomar bastante cuidado também na influência que ele causa no filho, né? De repente, colocando aí muita expectativa na profissão que ele gostaria de ter seguido, influencia que o filho escolha a profissão para seguir. Então, os pais têm que tomar bastante cuidado nessa influência. Como que o pai pode influenciar o filho, ajudar o filho, sem influenciar no seu sentido, naquilo que ele gosta? Então, o pai, na verdade, o que ele tem que fazer é mostrar para o filho, na verdade, o filho descobrir o autoconhecimento. O que ele gosta de fazer, qual a aptidão que ele tem para tal profissão, informar também para ele quais as profissões. Eu estou meio nervosa. Mas não tem problema, você vai conversando aqui, vai descontraindo. Isso. É abrir o leque, não é isso? Abrir o leque, isso, abrir o leque e incentivar mesmo para o filho ir atrás de algumas profissões. E na profissão que o filho se identificar, que ele vai em busca, né, e entenda um pouquinho melhor. É interessante também, uma profissão, de repente, ele escolheu ser dentista, que ele converse com esse profissional da área, que ele vai em busca de mais informações dessa profissão. Viviane, tem um problema também, porque às vezes quando o filho escolhe as profissões mais, vamos dizer assim, respeitadas, tem tanta dificuldade do pai aceitar. Mas quando assim o filho resolve profissões mais liberais, como por exemplo a parte de artes, assim mesmo a decisão do filho deve ser respeitada? Deve ser respeitada, porque o filho que vai seguir aquela profissão, né? Então, se o pai influenciar muito nisso, pode acabar frustrando o filho futuramente. Então, tem que deixar o filho mesmo escolher a profissão que deve seguir. Você acha legal fazer um teste, por exemplo, com orientação de psicólogos, essa coisa toda? É interessante fazer esse teste, sim. Porém, o que a gente vem visto ultimamente, que mesmo a pessoa fazendo esse teste vocacional, ela segue aquela profissão, mas futuramente ela verifica que não era aquela profissão que ela queria ter seguido. Né? E pode
né, desenvolver uma outra carreira. E hoje existem muitas possibilidades, existem umas carreiras que a gente nem sabe mais, né? Hoje tem faculdade de moda, hoje tem faculdade para fazer jogos eletrônicos, aí, né? Tem tanta coisa, né? Antigamente tinha as profissões mais restritas, né? Ou era médico, dentista, advogado. Hoje não, tem N profissões. E é tão difícil dar esse palpite, né? Porque outro dia estava conversando com uma pessoa e ele falou assim, olha, eu quando tinha uns 20 anos falei que meu pai queria ser cabeleireiro. Nossa, foi assim, a família... Não aceitava. Nossa, e hoje ele é muito bem sucedido. Ele escolheu a carreira certa, ele gostava. Isso que é o principal, não? É o principal. A pessoa tem que fazer mesmo aquilo que ela gosta, né? Para ter aquela realização profissional. Porque, de repente, ela escolhe uma profissão motivada pela escolha dos pais, mas não tem aquela realização, não faz o que gosta e não se desenvolve. A grande preocupação dos pais é que eles tenham uma garantia financeira para o futuro, né? Uma estabilidade, vamos dizer assim, né? Você acha que, saindo dessas profissões mais tradicionais, também há possibilidade de você dar certo na vida, vamos dizer? Há sim possibilidade. Assim, a gente não tem que influenciar os filhos, né? Os pais não têm que influenciar os filhos, visto somente na condição financeira. Foi o que eu falei anteriormente. Aquilo não vai ter uma motivação para ele, não vai ter um significado, né? Se ele for escolher uma profissão só pensando na questão financeira. O dinheiro é consequência, Sim, né? o dinheiro é consequência. O mais importante mesmo é a realização profissional, né? A satisfação. O difícil é respeitar isso, que o pai é verdade. Ô, Viviane, você que é consultora em recursos humanos, né? Como é que você identifica isso na hora que você vai avaliar um candidato? Você identifica se a pessoa realmente está na profissão que quer ou está ali, mas não era exatamente o que gostaria de fazer? Tem alguns casos, sim, que nós identificamos pessoas que estão naquela profissão, mas não era aquilo que ela gostaria de ter seguido, né? Ou foi por uma influência do pai, ou por uma influência de algum irmão, de algum parente que seguia aquela profissão, mas não era aquilo que ele queria. Você dá um toque nesses casos? Dou, eu costumo dar. O que você recomenda para aquelas pessoas que não têm ideia do que vão fazer? Porque também tem muito jovem assim. Tem. Com muitas dúvidas. Tem, bastante. O que a gente sempre orienta mesmo é ler sobre as profissões, ver se naquela profissão a pessoa se identifica, se é aquilo que ela gosta de fazer. Normalmente é isso que a gente recomenda. É difícil a gente até falar, porque eu já tinha tanta certeza do que eu queria ser na vida, que eu nunca tive a menor dúvida, né? Nossa, eu tinha muitas dúvidas. Você teve muitas dúvidas? Eu nunca. Sempre. Porque... eu tive hoje também, eu fico imaginando, bastante. porque hoje a gente acabou de mostrar aí uma feira de videogames e o Leão falou que tem faculdade agora. Tem faculdade. Para a pessoa que quer fazer o videogame, não é isso? Quer dizer, é um leque enorme de oportunidades, de profissões. E a sua recomendação, então, é que a pessoa estude bastante, conheça também. Sim, como é que é o dia? Porque às vezes também a pessoa tem uma ideia de como seria aquela profissão. Como a gente viu ali, até uma menina que ia seguir o direito por causa dos pais. Aí não passou no vestibular, acabou mudando de opinião. Talvez porque visse em casa aquele exemplo, mas quando foi de fato conhecer a profissão, mudou de ideia. Então, o interessante mesmo é que ela conheça a profissão, conheça o mercado de trabalho, converse com profissionais da área. O interessante é ela fazer isso. Que entre mesmo de cabeça. Que entre mesmo para ver se é isso que ela quer né? fazer. Se tem alguma identificação com aquela profissão. Agora, eu sinto uma preocupação hoje, porque existem algumas profissões que estão mais em evidência, tipo jogador de futebol, porque todo mundo sabe que dá dinheiro, mas não são todos que ganham dinheiro. Sim. Modelo, manequim, né? Essas coisas que todo mundo quer ser garoto alguma coisa, Sim. né? E aí também chega uma hora que o mercado fica esquisito, né, para essas pessoas. Não é todo mundo que tem talento para isso também. Tem talento para seguir essa carreira, né? Porque às vezes também a pessoa tem isso, né? Não tem a visão de que, apesar dela gostar, ela não tem talento. Não tem o talento para né? seguir. E acontece também de muitos casos a pessoa seguir aquela carreira, identificar que no percurso ela não tinha uma identificação e mudar de carreira. Isso acontece também.
Tem essa coisa, hoje, muitos jovens, né? Você conversa, você fala o que você quer ser famoso. Eu acho engraçado. Ser famoso, ganhar dinheiro. Por quê, né? Em quê, né? Ô, Viviane, ajuda um pouco aqui os pais, porque é uma situação delicada, porque ele não pode influenciar, mas ao mesmo tempo não pode deixar de lado completamente, né? Ele tem que agir de alguma forma. O que você recomenda para os pais? Sim, o que eu recomendo, né? O que eu falei no início, dos pais não influenciarem muito, mas os pais têm que dar um apoio, né, orientar os filhos, a buscar mesmo, verificar qual que é o autoconhecimento, né? Qual que é a aptidão, o que o filho gostaria de fazer, se tem alguma profissão que mais se identifica, identificando aquela profissão, que o filho estude mais sobre aquilo, que converse com profissionais da área também. Quantas pessoas você recebe por dia no seu escritório, assim, querendo uma definição de carreira? Então, eu trabalho em uma consultoria de RH, né? A gente trabalha com recolocação profissional, com recolocação. E o que acontece também, né, Viviane, que às vezes, depois que a pessoa passou, às vezes, 20 anos naquela profissão, quer uma recolocação, quer mudar também. Quer mudar de área. Isso também acontece. Isso também acontece. E tem muita gente querendo, quer dizer, é isso que eu queria saber. Quantas pessoas por dia estão querendo mudar de área, né? Então, aí é o que a gente encontra a maior dificuldade, né? Essas pessoas que já estão, há 20, 30 anos na área e, de repente, em um certo momento, percebe que não era aquela área que ela gostaria de ter seguido. Isso, né? É bem triste, a pessoa fica bem frustrada, né? Porque nessa altura da vida, verificar que não era aquilo que ela gostaria de ter seguido, para ter um recomeço é mais difícil. É triste, mas eu acho que, ao mesmo tempo, é um novo desafio. Sim, é um novo desafio. Claro, é um novo desafio. Para algumas pessoas, sim, é triste. Porque eles pensam, nossa, perdi tanto tempo da minha vida naquela profissão que não era aquilo que eu gostaria de ter seguido. Então, para algumas pessoas é triste, mas para outras não. Já vê como um novo recomeço, né? Não, agora sim eu vou fazer uma coisa que eu gosto. E por que você acha que isso aconteceu com essas pessoas? Vou falar que foi influenciado pelos pais, né? Porque também, coitado dos pais, a gente não pode colocar a culpa neles sempre. De jeito nenhum, óbvio, de claro. forma nenhuma. Não sei, de repente, por... Até falta de informação. Falta de informação. Por uma falta de informação, pode ser. Eu acho, né? E às vezes também a pessoa acaba não sendo tão bem sucedida porque não gostava de fato daquela profissão, Sim, né? Não teve uma identificação e não teve aquela realização profissional, né? E eu estava vendo agora uma reportagem, porque está muito essa coisa mesmo do dinheiro, do se dar bem na vida, né? E que hoje muita gente está querendo ser autônomo mesmo, quer dizer, abrir o seu próprio negócio, na verdade é esse, né? Que também não sei se é bom para todo mundo isso, né? Se todo mundo tem esse tino para ter o seu negócio, né? Porque tem gente que vai melhor empregado mesmo, né? Nós recebemos lá muitos candidatos que encerraram a carreira, a profissão e foram trabalhar autônomo. Trabalharam durante 5, 6 anos, mas acabou não dando certo e voltaram para o mercado de trabalho. Dessas pessoas é mais difícil a recolocação. Que é frustrante também, né? Maravilha. Bom, para encerrar, você teria algum conselho, assim, geral para esses jovens que estão querendo se colocar no mercado de trabalho? Bom, o que eu indico é eles irem atrás aí das suas aptidões, do que gostaria mesmo de fazer, ir atrás de algumas profissões, identificando aquela profissão, realmente ler, estudar sobre aquela profissão, conversar com algum profissional da área. Isso eu acho que é bastante válido. Ajuda bem. Ajuda bastante. Tá bom, querida, muito obrigado, viu, pela sua ajuda aí pra gente.